E aí galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Muito feliz em estar aqui, mesmo que à distância, mas estar aqui junto com vocês, tentando superar esse problema que a gente está tendo no nosso país hoje aí, né? É importante a gente lembrar que é uma quarentena, não é férias, não é para sair, não é para viajar, é para a gente ficar mais quietinho em casa, tentar evitar ter contato com outras pessoas. A gente não sabe quem está com o vírus, é muito perigoso, né? Vamos tentar ficar em casa. E às vezes tem pessoas que não pensam nele próprio. Às vezes pensam, poxa, eu sou forte, eu sou jovem, mas você tem um avôzinho que é mais velho, uma tia que é mais velha, e essa doença aí pode chegar nessa pessoa através de você. Então, para evitar esse tipo de problema, vamos tentar não sair de casa, vamos tentar ficar o mais quietinho possível, né? É a hora da gente botar em dias aquelas séries que estão atrasadas, é hora da gente começar a ver um filmezinho à tarde, da gente fazer alguma brincadeirinha com o irmão, com a irmã, chamar o pai, a mãe para fazer alguma brincadeira em conjunto. É hora da gente começar, principalmente, acho que vamos ver o lado positivo de tudo, né? Tudo tem um lado positivo. E o lado positivo desse coronavírus aí talvez seja justamente a gente poder se aproximar mais das pessoas que são da nossa casa. Vamos pensar desse jeito. Bom, também não podemos ter prejuízo. A gente não sabe quando é que vai terminar essa quarentena, né? Pode ser que ela dure mais tempo do que a gente prevê aí. Então, para a gente não ter prejuízo, o Plural deu para a gente a oportunidade, deu para a gente aí uma chance de estar fazendo aulas online, né? Não só o Plural tem essa ferramenta para a gente levar até vocês, mas o governo deu essa oportunidade de a gente compensar essas aulas com aulas online. Então, para a gente não ficar para trás no nosso conteúdo, não tomar muito prejuízo no tempo que a gente tem para fazer isso, né? E depois acabar não tendo que sacrificar mais do que a gente já está sacrificando de não ir nas aulas, a gente vai ter algumas aulas online, tá ok? Bom, a ferramenta que nós vamos usar no Plural é o Maestro. Esse Maestro, a gente vai ter tanto esses conteúdos que eu vou passar para vocês aqui nessas aulas online, através desses vídeos, quanto nós vamos ter também algumas atividades. Provavelmente as provas, os testes que vierem a ser feitos já serão feitos através do Maestro. O Maestro tem como a gente abrir e fechar os períodos das provas. Então, provavelmente a gente vai chegar e falar, olha, tem uma atividade lá no Maestro para vocês, que ele vai abrir 9 horas da manhã e vai fechar 9h40. Esse horário vocês têm que fazer essa atividade, ela vai ser avaliativa. Então vocês vão fazer o quê? Vão ir lá no Maestro nesse horário e responder as atividades que estiverem lá. O Maestro dá a oportunidade não só de ter questões objetivas, como também questões dissertativas, que você vai ter que escrever alguma coisa lá. Então vai ser igualzinho a prova mesmo, só que você vai poder fazer no conforto da sua casa, tá ok? Como é que a gente vai tentar fazer essas nossas aulas aqui então nesse período? Vamos tentar fazer uma aula explicando a matéria e uma aula depois corrigindo as atividades. Nessa aula que eu estiver explicando a matéria, eu já vou deixar para vocês quais são as atividades que eu quero que vocês façam do livro. Vocês vão lá no livro fazer e a gente faz uma outra aula fazendo a correção dessas atividades. Sobre os seminários, pessoal, a gente tem algumas pessoas na sala que não apresentaram o seminário ainda, tá bom? Esse pessoal que não apresentou o seminário, que não deu tempo de apresentar o seminário lá na sala, vai ter uma vantagem. Vai ter a vantagem de poder fazer isso em casa. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês filmem, igual eu estou fazendo aqui, eu quero que vocês façam a filmagem da apresentação de vocês. Vocês vão apresentar o seminário e me enviar pelo WhatsApp o vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar esse seminário desses que ainda não apresentaram pelo vídeo que vocês vão estar me enviando. Ah, já sei que vai ter um monte de gente falando, mas vai ser uma vantagem para essas pessoas, porque eles vão estar apresentando sozinho na casa deles, eles não vão estar com a pressão de uma sala cheia de aula. Gente, eu sei disso, mas agora é o jeito que a gente tem para terminar esse seminário. Se Deus quiser, a gente vai ter aí, né, logo o fim dessa quarentena, a gente faz um outro seminário nos próximos bimestres aí pra frente, certinho, com todo mundo na sala, vai ser uma beleza, todo mundo vai poder se superar, vencer esse nervosismo apresentando. Mas apresentar também na frente da câmera não é fácil, eu já vi isso, não estou muito confortável aqui, prefiro muito mais a sala de aula. Então essa galerinha que tem que apresentar, vai chegar lá, vai fazer a filmagem da parte que você tem e vai me mandar no WhatsApp falando, olha professor, a minha parte era página tal, esse conteúdo, e estou apresentando para o senhor aqui agora. Apresenta para mim, beleza, eu vou dar nota para vocês através disso daí, tá bom? Outra coisa,
Eu não sei quem é que falta ainda, porque eu não estou com a lista, eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo. Eu provavelmente vou na escola segunda-feira, vou pegar o material que eu tenho lá e vou ter esse material aqui em casa para estar avaliando certinho quem é que está faltando. Então eu não vou conseguir falar para vocês agora. Eu sei que tem gente que ainda não apresentou. E esse pessoal que ainda não apresentou vai ter que ser através do vídeo para a gente, tá bom? Vamos então falar agora sobre a Primeira República, aquele período da República ali que vai compreender de 1889 até quando ela foi proclamada, até a crise de 1930. Então a gente vai falar ali praticamente da crise, agora vamos entrar, na verdade, na crise dessa república oligárquica. A oligarquia que a gente lembra era aquela troca de favores que era feita no Brasil para que a elite se mantivesse no poder. Para essa aula nós vamos dividir ela em 4 partes. Nós vamos falar sobre a classe operariada do Brasil, os operários, como é que foi a relação de trabalho no Brasil entre quem trabalhava e quem contratava. Nós vamos falar depois sobre a segunda parte, os modernistas, um período modernista do Brasil, um período cultural do Brasil muito importante. Nós vamos entrar na terceira parte, que é sobre os conflitos que tiveram entre os militares e o governo brasileiro, principalmente esse governo oligárquico, e vamos encerrar falando sobre a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas acaba assumindo o poder do Brasil. Vamos lá, para a gente começar, vamos começar falando sobre os operários, a classe operariada do Brasil. Como é que começou a exploração do trabalho no Brasil? A exploração do trabalho ela veio lá no período da colonização, lá em 1536, quando os portugueses vieram para o Brasil e utilizaram como principal mão de obra os índios. Esses índios trabalhavam fazendo o quê? Principalmente na retirada do pau-brasil, o pau de tinta vermelha que dá nome ao nosso país. Então esses índios cortavam essa madeira, colocavam nos barcos para encaminhar para Portugal. Em troca disso, o que eles ganhavam? Eles ganhavam pente, escova, espelho. Talvez não fosse tão bonitinho isso aqui não, mas era mais ou menos isso que eles trabalhavam, que eles conseguiam a troca do trabalho. Ou seja, era um trabalho muito difícil por algo que não tinha muito valor, não era muito valorizado pelos portugueses na época. Vamos lá. Depois disso, o que aconteceu? Esses índios, obviamente, eles viram que essas peças eram sem valor e eles começaram então a ser escravizados em troca do trabalho. Esses índios foram escravizados até os jesuítas começarem a vir para cá e lutar contra essa escravidão. Nesse período, os portugueses começaram então seu maior empreendimento no Brasil, que era a venda de escravos africanos. Traziam esses escravos da África para trabalhar no Brasil. Esses escravos trabalharam aqui na cana-de-açúcar, no fumo, na retirada de ouro, mais futuramente até no café, que passou a ser o grande produto brasileiro. Esse período aí só terminou com a Lei Áurea em 1888. No período de 1888 foi instituída a Lei Áurea, acabou a escravidão no Brasil, mas deixou para a gente uma herança muito ruim. O que foi essa herança? O preconceito e a discriminação contra os trabalhadores. Porque no Brasil, quem trabalhou desde 1500 não tinha valor. Então isso veio e deu sequência mesmo após o fim da escravidão. Não era mais escravidão, mas esse trabalhador sempre foi taxado de que não tinha valor nenhum. O trabalho não tinha valor no Brasil. Em 1888, houve então o fim desse período de exploração de escravos e começou a ter um incentivo para que viessem imigrantes europeus para cá. Esses imigrantes vinham para suprir essa mão de obra escrava que tinha terminado, então precisava de gente para trabalhar, mas mais que isso, esses europeus trouxeram para a gente uma grande experiência em organizações operárias. Nós estamos falando de 1888. 99 anos antes, 1789, estava eclodindo a Revolução Francesa, onde essa classe operariada já estava brigando pelos seus direitos. Então esses caras que vieram da Europa para cá, eles vieram trazendo uma grande experiência em organizações operárias. Principalmente, eles tinham conceitos ideológicos muito evoluídos para a classe trabalhadora no Brasil, tinham características socialistas, comunistas, até algumas características anarquistas. Bom, havia então no Brasil, a partir daí, um movimento operário internacional trabalhando aqui.
né? Esses europeus que vieram começaram então a fazer um movimento operário brasileiro funcionar agora. Quais eram os grandes problemas que o Brasil enfrentava aqui? Primeiro, já desde 1850, o fim do tráfico, né? E a entrada dos imigrantes. Lá em 1830, começou a surgir então as primeiras organizações trabalhistas no Brasil. Já em 1871, começou a surgir a primeira Liga Operária, ou seja, pessoas que representavam os operários, né? A classe trabalhadora. Isso aí iria evoluir futuramente para os sindicatos que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Essa organização do operariado brasileiro, ela foi até 1880. Lá em 1880 teve o primeiro Congresso Socialista, em 1882, e deu origem aos primeiros partidos políticos que representavam essa classe trabalhadora, iniciando ali pelo Partido Brasileiro, Socialista Brasileiro, PSB, que foi criado em 1892. Esses partidos defendiam a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, coisa que a gente tem hoje. Na época não tinha essa lei que proibia trabalhar mais de 8 horas diárias, e a proibição do trabalho infantil, né? Do trabalho infantil pararia de ser utilizado. E outro detalhe, a definição de um salário mínimo justo para o brasileiro. Isso aí tudo foi conquista desse PSB, tudo briga desse PSB, já brigava por isso na época e acabou conquistando isso depois. Bom, o papel desses imigrantes aqui no Brasil, então, geralmente eram papéis voltados para o socialismo. E o socialismo trouxe com eles aqui uma série de greves e repressões. Começaram a usar como ferramenta para combater essa exploração trabalhista as greves e eram automaticamente reprimidos pelo governo. Nessa época o governo lançou a Lei Adolfo Gordo, 1907 por ali. Essa Lei Adolfo Gordo tinha o nome de um deputado paulista que chamava Adolfo Gordo, e ele criava condições para se expulsar estrangeiros do Brasil. Caso precisasse, né? E esse precisasse aí quer dizer, se o cara começasse a dar trabalho, se ele começasse a organizar sindicato, você podia expulsar ele do Brasil. Tá? Esse era o que funcionava nessa lei. Em 1917 foi considerado o ano vermelho, e desse ano de 1917 até o ano de 1919 nós vamos ter greve nas principais capitais do Brasil. 1917 principalmente, ficou conhecido, né? O ano de 1917 como o ano vermelho, o ano de maiores incidências de greve no Brasil. Essas greves elas aconteceram em várias capitais ao mesmo tempo. Tivemos aí mais de 70 mil trabalhadores parados na cidade de São Paulo, mais de 60 mil trabalhadores parados no Rio de Janeiro. Isso a gente tem que falar, que a gente falava da população brasileira aí, de 2 milhões de brasileiros, que efetivamente era a classe alta do Brasil, e aí mais uns 10 a 15 milhões de brasileiros que eram classe trabalhadora. Então a gente vai ver aí, desse tanto, a gente ter parado só nas capitais aí, 70 mil em uma, 60 mil em outra, 30 mil em outra. Isso houve em todo o Brasil. Tá? Em 1922, após essas greves, e obviamente greves muito bem reprimidas pelo governo, o governo reprimiu isso aí violentamente, surgiu então o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, que tinha nesse partido um crescimento de um movimento marxista, voltado para o comunismo mesmo, voltado para que as classes sociais fossem extintas e se nivelassem as riquezas no Brasil. Essa influência desse partido, obviamente, ele veio lá da Revolução Russa, né, que tinha acontecido e que vinha se espalhando no mundo. A Revolução Russa trouxe essa característica marxista. Esse período vai terminar só lá na ascensão de Getúlio Vargas. Esses movimentos operários vão ter fim lá na era de Getúlio Vargas. A gente vai chegar daqui a pouquinho quando a gente for falar sobre isso aí. Vamos falar então sobre os modernistas agora. No período de 1922, essa década de 20 aí, de 20 até 29, nós vamos ter um período muito turbulento no Brasil. E dentro desse período surgiu então os modernistas. O que eram esses modernistas? Vamos pensar então o que era o quadro cultural do Brasil. O Brasil tinha uma influência muito grande da Europa. Chegava para a gente aqui uma influência muito grande da Europa. Essa influência europeia, né, a vanguarda europeia, o cubismo, o futurismo, o surrealismo, influenciava o brasileiro aqui a tentar
ter as influências brasileiras funcionando. Vamos em vez de adotar essa cultura, já que eles adotam lá na Europa a cultura, né, essa ideia de arte europeia, vamos trazer para nós agora, vamos fazer a nossa ideia de arte aqui. Tá? Buscar a identidade nacional realmente. Qual que era o quadro cultural brasileiro? Na literatura, a gente tinha o pré-modernismo, né, um quadro começando a surgir esses movimentos modernistas, e o samba como principal instrumento de cultura e arte brasileira, né, um ritmo absolutamente brasileiro. Nós vamos ver o seguinte, pessoal. Nesse período de 1922, foi feita em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, tá? E isso aí comemorando aí o centenário da nossa independência, 1922, né? Foi em 1822 a nossa independência, foi feita a Semana de Arte Moderna, que para muitos foi considerada uma semana de escândalos literários e artísticos, porque não foi toda a sociedade que aceitava essa arte brasileira. Nós vamos ver o seguinte, teve um apoio da elite brasileira, né, a elite do café brasileiro e a elite industrial brasileira, mas não era toda a sociedade que aceitava. A gente vai ter movimento, vai ter situações desse movimento de ter artistas brasileiros vaiados, como Oswald de Andrade, Villa-Lobos, vaiados por tentar trazer essa cultura brasileira. Vai ter um rompimento estético aí, né? Obviamente com essa arte europeia, vai começar esse rompimento, vai ter um novo conceito de arte no Brasil, mas ela não entrou de uma hora para outra. Houve resistência, tá bom? Não foi bem aceito inicialmente. Lá em 1822, Oswald de Andrade fez um manifesto antropofágico, quase que não sai a palavra, antropofágico brasileiro. Esse movimento antropofágico brasileiro visava trazer um novo pensamento para o povo, tá? Uma nova interpretação para essa arte brasileira, tá? Aí a gente vai falar assim, mas esses caras eram discriminados, então esse movimento não deu muito certo. Deu porque na década seguinte, 1930, nós tivemos grandes influências da Semana de 22 na arte brasileira. A gente vai ter surgido aí Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, que são hoje grandes nomes que foram influenciados por essa Semana de 22. Então essa Semana de 22 ela não foi só uma semana que aconteceu e que não foi bem aceita e foi abafada. Não. Naquele momento houve realmente uma ruptura com os padrões europeus e o Brasil começou a ter uma nova arte aqui. Certo? Chegamos em 1930 de novo, né? Então vamos passar agora como é que estava. Nós vimos já os operários desse período de 1889 até 1930. Vimos os modernistas que surgiram lá em 1920 e foram até 1930. E aí nós vamos ver agora como é que foram os conflitos militares entre brasileiros, né, que eram políticos, governantes, e os brasileiros que também eram brasileiros, mas eram da classe militar. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar primeiro, nessa época houve algo muito parecido com o que está acontecendo hoje aqui no nosso país. Porque nesse período, lá de 1918 mais ou menos, o Brasil passou por uma grande pandemia. Tá? E o que era essa pandemia? Essa pandemia ela veio através da conhecida gripe espanhola. Essa gripe espanhola foi porque durante o período da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, morreram na Espanha centenas de pessoas e justamente dos cadáveres que eram jogados nas ruas, né, não tinha onde se jogar esses cadáveres, surgiu essa gripe espanhola, né, dos mortos, a grande quantidade de mortos que teve na Espanha. Essa gripe espanhola, ela chegou a matar em todo mundo, né, em todos os continentes, em mais de 30 milhões de pessoas. Então foi uma grande pandemia. Igual nós estamos sofrendo essa pandemia hoje, graças a Deus, a gente não teve essa quantidade de mortes, se Deus quiser nem vai ter, mas lá em 1918, essa pandemia chegou ao Brasil também. E essa pandemia ela veio através de um navio inglês que desembarcou no porto do Rio de Janeiro, tinha trazido portugueses de Lisboa para cá, e essas pessoas estavam contaminadas com essa gripe espanhola. Aqui no Brasil, nós tivemos, na cidade do Rio de Janeiro, né, que é onde foi a mais assolada por essa pandemia,
nós tivemos mais de 12 mil pessoas mortas. Entre elas, inclusive, o presidente da época, que era o presidente Rodrigues Alves, que nem chegou a tomar posse, nem chegou a ter o poder de ser presidente da República. Nessa época ele acabou falecendo, e Epitácio Pessoa, que era paraibano, e era neutro, né? Porque nessa época havia ali, pessoal... vamos falar de outra coisa agora. Vamos falar da política que governava o Brasil. Quem governava o Brasil? De um lado, a gente tinha governando o Brasil o café do Rio de Janeiro, de São Paulo. São Paulo tinha o café. Desse mesmo, junto com São Paulo, do mesmo lado de São Paulo aqui, dividindo esse poder, a gente tinha o leite. Não era esse leite aqui que eles tinham na época não, mas era o leite de Minas Gerais. Então a gente vai ter o café de São Paulo, o leite de Minas Gerais, fazendo a famosa República do Café com Leite. Então a gente tinha sempre no poder ou paulistas ou mineiros no poder nessa época. Bom, quando o presidente Rodrigues Alves faleceu, houve um consenso entre São Paulo e Minas Gerais sobre quem deveria governar nesse período, e se escolher alguém neutro, Epitácio Pessoa, paraibano, neutro na história, ele vai ser o nosso novo presidente da República, no lugar de Rodrigues Alves, que tinha sido morto pela crise espanhola, né? Pela gripe espanhola. Bom, esse Epitácio Pessoa, pessoal, se teve uma coisa que ele não começou, foi bem no governo. Porque esse cara, na época, criou um tremendo tumulto no Brasil, porque a gente já tinha lá, desde a época da proclamação da República, a gente tinha um processo onde militares e cafeicultores queriam a mesma coisa, que era a queda da monarquia, mas tinham interesses completamente opostos. Essa rixinha ainda continuava, porque os militares lá no começo ajudaram a manter essa república. E agora essa república estava na mão de uma oligarquia do café com leite, dos produtores. O que aconteceu então? Esse Epitácio Pessoa, para botar um pouquinho mais de querosene nessa fogueira, ele nomeou 2 civis para assumir o Ministério da Guerra e o Ministério da Marinha. Cara, pensa só que desaforo para os militares serem governados por 2 civis, 2 ministérios que eram completamente militares. Isso causou um mal-estar tremendo. Tá? Em 1922, para aumentar um pouquinho esse problema, houve a candidatura de Arthur Bernardes, que era apoiado pela oligarquia São Paulo e Minas Gerais, para ser presidente, e apoiado também pelo presidente na época, Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, então, junto com as elites do café e do leite, lançaram a candidatura de Arthur Bernardes. Contra ele, Nilo Peçanha era o candidato que iria concorrer. Esse Nilo Peçanha era amigo pessoal do Marechal Hermes da Fonseca, que já tinha sido presidente do Brasil anos atrás, mas era militar. Olha o problema que a gente ia ter agora, pessoal. Nós teríamos, apoiando Arthur Bernardes, Minas Gerais e São Paulo, e o presidente da República, e nós teríamos apoiando Nilo Peçanha, o Marechal Hermes da Fonseca, que era um ex-presidente da República, um marechal militar, e apoiados por Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, vários outros estados, apoiando Nilo Peçanha. Nesse período aí, pessoal, a gente teve uma peça fundamental para acirrar a guerra entre esses 2 grupos no Brasil. Sabe qual foi? Uma carta. Uma simples e inocente carta veio a trazer muitos problemas para o Brasil nessa época. Por quê? Essa carta, vamos pensar o seguinte, nessa época a imprensa não era falada, ela era escrita. E nessa época foi publicada uma carta que teria sido assinada por Arthur Bernardes, esse cara que era apoiado pelo Café com Leite, e esse cara criticava o Marechal Hermes da Fonseca, tá? Criticava ele, chamando ele de sargentão sem compostura, de canalha, palavras pesadas nessa carta. E nessa carta também se pedia para Raul Soares, que era o ministro da Marinha na época, né? Pedia para que ele punisse quem
saísse da disciplina, ou seja, quem começasse algum tipo de revolução no Brasil desses militares, né, desses generais anarquizadores, que ele falava desse jeito, que se punisse esses caras. Gente, isso aí não soou nada bem mesmo. Os militares ficaram muito revoltados com isso. Nessa época, Arthur Bernardes veio ao público e disse que essa carta era falsa. Isso é mentira. Isso aí não fui eu que fiz nada não, gente. Isso aí é bobeira. Na verdade, isso aí foi inventado pela imprensa. Eu não assinei nada, eu não falei nada. Não dá para falar que ele falou mesmo, porque na verdade não era nada falado, era só escrito. Bom, teve a eleição, Arthur Bernardes ganhou com o dobro de voto. Né? Arthur Bernardes, que era apoiado pelo Café com Leite, ganhou de Nilo Peçanha com o dobro de votos. E isso aí não soou muito bem não. Porque na verdade, alguns militares acharam que não teve legitimidade, que foi corrupta, né, a eleição. E realmente naquela época era, porque naquela época o voto era aquele famoso voto de cabresto. E esse voto de cabresto era o quê? Era o cara mandar o funcionário dele votar, né? Os coronéis na época forçavam a eleição. Bom, houve então a prisão do Marechal Hermes da Fonseca, né, por ele fazer oposição clara ao presidente da República. Ele foi preso, então iniciou um período agora sério, pessoal, que agora o Brasil iria botar a mão nas armas dessa vez, tá? Quem iria botar a mão nas armas? 3.000 homens tiveram que cercar uma embarcação da Marinha na época, onde 18 pessoas, vamos colocar assim, 18 pessoas, porque não eram 18 militares, eram só 17 militares, um era civil, que apoiava esses caras, gostava deles, um cara que simpatizava com a causa, apoiaram formaram ali os 18, conhecidos como 18 do Forte, né? Esse forte foi tomado por essas 18 pessoas e começaram a bombardear a cidade do Rio de Janeiro, pontos específicos da cidade do Rio de Janeiro. Foram cercados por mais de 3.000 homens do governo, é claro, na época. Esses 3.000 homens acabaram fazendo com que eles se rendessem, um por um se rendessem. Entre esses caras, esses 17 militares aí, estava o filho do Marechal Hermes da Fonseca na época, Euclides Hermes era o filho dele, e fez com que a população também não concordasse mais com essa política do café com leite. Isso aí, tava tudo errado, tava tendo corrupção mesmo, a República do Café com Leite não estava legal. Começou a apontar essa república aí como sérios corruptos e elitistas que defendiam só as elites da época. E aí então estava havendo lá no sul uma revolução gaúcha. Essa revolução gaúcha que acontecia lá no Rio Grande do Sul era uma disputa regional pelo poder, justamente de militares lutando contra a elite que governava, essa elite oligárquica que governava, os coronéis que governavam o estado do Rio Grande do Sul. E nessa época esses militares estavam vencendo essa batalha lá no Rio Grande do Sul. Houve então aqui em São Paulo, no centro-sul do Brasil, a principal centro do Brasil, houve nessa época então a Revolução Paulista. Isso era em 1924 que a gente está falando, tá? Nessa época, novamente os tenentes botaram as mãos nas armas, mas dessa vez muito mais organizados. E por 20 dias eles tomaram a cidade de São Paulo em assalto, né? Foram lá e olha, agora nós vamos mandar nisso aqui. Durante 20 dias a gente tem que pensar que as principais tropas brasileiras estavam no interior do país, combatendo essas lutas de poder. Então eles combatiam lá e os militares tomaram a cidade do Rio de Janeiro. Quando eles perceberam que essas tropas iriam voltar para São Paulo, iam voltar para o centro de São Paulo, houve muita troca de tiro. A gente vai ver que vai ter bombardeio, tiro entre as tropas rebeldes e as tropas legalistas, né, que era chamado tropas legalistas, que eram as tropas do lado do governo. Os paulistas então deixaram a capital com cerca de efetivo aí de 6.000 homens e partiram rumo ao Paraná, ao estado do Paraná. Lá no Paraná,
a gente tinha já combatendo, só voltando aqui, né? Esses militares, né, dessa Revolução Paulista, que partiram para o Paraná, era chamado de Coluna Paulista. Lá no Paraná, a gente já tinha lá no Paraná uma revolução acontecendo. Essa revolução era comandada por Luiz Carlos Prestes, e ele já tinha reunido milhares de soldados e estavam partindo também em direção ao Paraná. Lá se juntaram a Coluna Paulista com Luiz Carlos Prestes e formaram então a Coluna Prestes. Essa Coluna Prestes, então, buscava desestabilizar o governo, desestabilizar as oligarquias que tinham, né, tentando tomar o poder aonde elas iam. E isso funcionou muito bem. De 1924 a 1927, por onde passava a Coluna Prestes conseguia vencer. Tá? A gente vai ter aí a Coluna Prestes percorrendo mais de 25 mil quilômetros do Brasil. Saiu do Rio Grande do Sul, chegou a passar até em estados do Nordeste, derrubando do poder as oligarquias, combatendo essas oligarquias aí dentro do Brasil. Não tinham derrotas. O desejo desses caras era, primeira coisa, que o voto fosse secreto. Não queríamos mais o voto aberto, né, para que se pudesse ter corrupção nesse período. E queriam também uma mudança política e econômica, que não favorecer só os cafeicultores, que começa a favorecer o Brasil inteiro. Né? Vamos ver o seguinte, esse pessoal começou a ter o apoio popular. Não era o apoio que eles queriam ainda, mas a população já aceitava essa Coluna Prestes funcionando bem. Né? Fazem algo pelo Brasil. Mas acabaram sofrendo a derrota que não podiam sofrer e acabaram sendo exilados, fugindo, né, para não serem mortos, fugiram para a Bolívia e para o Paraguai durante o período de 1927. Aí está o detalhe, gente. Prestes, nesse período no Brasil, chegou a ser chamado de o Cavaleiro da Esperança. Então, olha só que coisa forte. A gente ia ter um cara lutando contra o governo e apoiado pelo povo. Ali ele tinha, realmente era a esperança do Brasil de derrubar essa oligarquia. Bom, vamos então para a Revolução de 30 agora. Chegamos na Revolução de 30. O que acontecia no Brasil? O nosso presidente aqui era o Washington Luiz. Um cara muito queridinho, muito fofinho. Tanto que o apelido dele na época era Seu Lulu, né? Doutor Barbado, o rei da fusaca, ou o apelido que ele mais gostava e que ficou mais popular, o Paulista de Macaé. Então ele era um cara muito bem vestido, muito educado, conversava muito bem, tinha simpatia, né, do povo brasileiro. Mas essa década de 20 foi uma década difícil, o Brasil passou por muitas dificuldades. E mesmo com essa simpatia, a gente vai ter esse governo de Washington Luiz, um governo meio conturbado também, né, com problemas políticos aí. Esse período o Brasil vinha da Primeira Guerra Mundial, né, que foi entre 1914 e 1918, e esse período deixou um rastro de destruição e morte no mundo inteiro e reflexos nessa economia do Brasil. O processo revolucionário russo começou a incentivar muito os trabalhadores brasileiros, né? Aquele processo lá, que tinha de igualdade, de não ter classes sociais mais altas, todo mundo ser igual, começou a influenciar muito o proletariado brasileiro. O brasileiro começou a protestar contra o Washington Luiz também. E o Washington Luiz, então, vendo que essa crise era uma crise difícil de ser transposta, ele deu na época o nome de Júlio Prestes para ser o seu, que era na época governador de São Paulo, para ser o seu sucessor na presidência da República. Peraí, gente, o Washington Luiz era paulista. Se o Washington Luiz era paulista e ele estava indicando Júlio Prestes, que era outro paulista para o governo, isso quer dizer então que ele estaria quebrando aquele pacto oligárquico do café com leite, né? Não ia ter mais o café com leite então, porque ia ser café com café agora. Porque o paulista substituído por outro paulista. Esquece o cara de Minas Gerais. E isso, obviamente, causou
uma revolta em Minas Gerais. E Minas Gerais, então, criou a Aliança Liberal. O cara estava contra. Pô, esse cara tá de sacanagem comigo, o cara tá querendo me tirar do poder, é minha vez de estar assumindo o poder. E o paulista, ora meu, que isso, meu irmão? Não, senhor, agora vamos continuar mantendo essa política aí para acabar com o problema. E o mineiro, você não sabe o que você está fazendo, rapaz? Você sabe que você fez um compromisso comigo? Bom, fez então Minas Gerais a Aliança Liberal, e essa Aliança Liberal chamou para ajudá-los o lugar no Brasil onde estava mais firme o militarismo contra essa oligarquia, que era no Rio Grande do Sul. Chamou então o governador do Rio Grande do Sul, que era Getúlio Vargas, que era ligado aos militares, era um general, né? General Getúlio Vargas. Bom, Getúlio Vargas então viria para ser o presidente do Brasil e trouxe o apoio do Nordeste. Vamos chamar lá um cara lá do Nordeste, vamos chamar João Pessoa, lá da Paraíba. João Pessoa não era a capital, era o cara. João Pessoa veio para ser o vice-presidente. Então era uma aliança que tinha um gaúcho, um pernambucano, um paraibano e apoiados por Minas Gerais. Minas Gerais apoiando. Então a gente tinha uma chapa da Aliança Liberal, era contra aquele café com leite lá. Bom, mesmo com todas as articulações de Minas Gerais, dessa Aliança Liberal, Júlio Prestes acabou vencendo com 1 milhão de votos contra 700 mil votos de Getúlio Vargas. Cara, com o voto aberto, nunca iria ter outro presidente se não fosse um paulista, ou agora só o paulista, né? Então iria ser só paulista daqui para frente, porque os coronéis conseguiriam controlar essas eleições, e os paulistas tinham um grande poder na mão. Então, houve uma tese de uma nova fraude eleitoral. E aí o povo começou a clamar por justiça. Inclusive tem uma frase que foi colocada nos jornais da época, que dizia: que façam a revolução ou o povo a fará. Ou seja, ou alguém toma um jeito e toma posse desse Brasil, ou nós a faremos. Nesse período, a gota d'água para que houvesse essa revolução foi a morte de João Pessoa a tiros lá no Recife, numa cafeteria no Recife. Foi morto a tiro, e isso obviamente foi jogado nas costas dessa oligarquia. Foi essa oligarquia que teria matado João Pessoa. Então o povo clamou por essa justiça e o que aconteceu então? Líderes militares rebeldes começaram a tomar os governos estaduais um a um. Isso era a estratégia. Vamos tomar os governos estaduais, cada estado vai ser tomado por uma força militar, e Getúlio Vargas, com a maior parte, mais de 60 mil homens, partiu para a capital federal, e nessa época, no dia 24 de outubro de 1930, tiraria Washington Luiz do poder, depostaria Washington Luiz do poder. Washington Luiz não queria sair, é óbvio que não queria, mas aí ele foi obrigado a deixar o poder, e nesse período Getúlio Vargas assumiria a presidência do Brasil. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa posse de Getúlio Vargas e como é que foi Getúlio Vargas no poder, beleza? Vou deixar as atividades para vocês fazerem, vamos fazer as atividades do livro, as objetivas, todas as atividades, não vou passar atividade extra. Preparem aí quem não apresentou os seminários, no esquema que eu falei com vocês no começo da aula, preparar aí as apresentações de vocês, os seminários, mandar para mim por vídeo para que eu possa preparar. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar no grupo de vocês o dia que eu quero esses seminários sendo mandados para mim, tá ok? Até lá então, beijão, obrigado pela atenção de vocês. Até!